Olá, jornadeiros, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma jornada Atos dos Apóstolos. E lembrando, estamos no capítulo 26 da nossa jornada e hoje nós vamos ao versículo de número 4 em diante. Lembra que no último vídeo da jornada nós falávamos sobre a permissão que foi dada a Paulo para se defender e ele pediu que as autoridades o ouvissem pacientemente. O tema da nossa jornada anterior foi muita calma. E hoje nós vamos falar sobre o crime, entre aspas, né? O crime do apóstolo Paulo, pelo qual ele estava sendo julgado. Então vamos lá, Atos 26, versículo 4 em diante diz: A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus sabem. Então Paulo quis deixar claro que todos aqueles que o estavam acusando sabiam da vida dele. Detalhe 5. Sabendo de mim desde o princípio, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Ou seja, esses que estavam acusando Paulo, ele estava dizendo, esses que estão me acusando sabem que eu fui um fariseu severo. Eu fui um defensor daquela seita dos fariseus que eu servi e vivi para aquela religião. Versículo 6. E agora, olha isso, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui sendo julgado. Então Paulo cita algo que era um tipo de crença que pertencia ao próprio povo dele. Qual era a esperança dos judeus? A esperança deles era que Deus iria cumprir a sua promessa de um dia enviar o Messias para reinar eternamente e livrar o seu povo da escravidão. Então ele disse o seguinte: eu estou sendo julgado por esta promessa na qual eu creio. Continuando aqui, versículo 7. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Aí ele pergunta para a gente encerrar e eu explicar. Por que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Se Abraão tinha morrido, Jacó, Isaac, Salomão e tantos outros, como era que essa promessa ia se cumprir? Paulo sabia claramente que Deus havia ressuscitado Jesus para que nele a promessa de Deus se cumprisse. Então eu pergunto, por que é uma coisa incrível demais para vocês que Deus ressuscite alguém dentre os mortos? Então vamos lá, qual era o crime de Paulo pelo qual ele estava sendo julgado? Ter esperança viva na vinda do Messias e pregar sobre este Messias, ou seja, o Senhor Jesus. É incrível, né? É absurdo e ao mesmo tempo assim inacreditável. A prática da sua fé, ela ser um crime. Mas infelizmente, hoje nós temos visto isso, que expressar a nossa fé, que praticar a nossa fé, dependendo do que se fala, dependendo do que se expressa, dependendo da opinião, até a opinião é crime. Infelizmente, nós temos vivido esses tempos, não com tanta intensidade ainda como o apóstolo Paulo. Mas o crime pelo qual ele estava sendo julgado era justamente esse. Ele tinha esperança, ele pregava sobre essa esperança, não obrigava ninguém a crer, mas levava a mensagem do Evangelho visando cumprir a sua missão e povoar os céus. Então, infelizmente, temos vivido esses tempos. Estamos voltando aos tempos bíblicos nesse aspecto, nesse sentido. Mas diante de tanta pressão, diante de tanto sufocamento que a comunidade cristã ela tem sofrido, não apenas no Brasil, mas mundo afora, o que é que nós temos que fazer? Qual deve ser a minha e a sua posição? Permanecermos firmes. Sim, firmes. E pedir a Deus, assim como a igreja primitiva pediu, ousadia. Lembro-me muito da oração feita em Atos, quando eles foram perseguidos, alguns mortos, e eles pediram a Deus mais ousadia para não parar, mas continuar pregando o Evangelho. Muitos preferem o anonimato, muitos preferem o silêncio, muitos preferem fugir do que mesmo se expor, do que sofrer por causa do nome de Jesus, diante desse sufocamento e dessas perseguições. Mas a Bíblia fala sobre a prova da nossa fé.
Há muitos que pensam que a prova da fé é ficar doente, é uma coisinha aqui, outra colar, é sofrer uma injúria, é de repente ser caluniado, ser criticado, coisas tão rasas, tão vagas, que até uma criança tira de letra. Não, é algo muito mais profundo e que vai testar se realmente a sua casa espiritual está edificada na rocha ou na areia. Deus espera, eu espero que a sua casa ela esteja edificada na rocha. Então permaneça firme na sua crença, na sua convicção cristã, na sua fé em Deus, porque o Senhor Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos santos anjos. Abertamente vos direi: não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Com certeza não é isso que você quer ouvir do Senhor. Eu, muito menos. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir ele dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Aleluia. Será maravilhoso, não é? Então permaneça firme nas suas convicções. Defenda a sua fé em Cristo. Defenda o reino de Deus, o nome de Jesus, a palavra do Senhor. E pode ter certeza, Deus vai te honrar. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui te agradecemos por mais um dia na nossa jornada Atos dos Apóstolos, mais um dia em que o Senhor aviva o nosso coração para entendermos e vivermos, Pai, a Tua vontade. E o que eu te peço é isso: mais e mais ousadia para todos, Deus, para que continuemos firmes e fortes, defendendo a nossa fé, sem negar o nome de Jesus, pregando a Tua palavra e povoando os céus. Essa é a nossa missão. Amém? E graças a Deus. Que Deus continue te abençoando. Lembrando a todos, a jornada continua.